O eletromagnetismo é uma segunda parte do curso de eletromagnetismo, onde veremos a indução de Faraday e Henry, depois a unificação de eletricidade e magnetismo, é a primeira grande unificação que ocorre na física, e a partir daí nós vamos poder deduzir as ondas e, se houver tempo, nesse período de emergencial, nós veremos relatividade especial e o formalismo covariante do eletromagnetismo. A indução eletromagnética foi descoberta por Ørsted. Ørsted tinha observado que a corrente elétrica produz campo magnético. Será que o inverso não vai ocorrer? Ou seja, será que o campo magnético não pode produzir corrente elétrica? Isso era uma pergunta que muitos físicos estavam pensando, principalmente depois de eles terem visto essas equações. E Michael Faraday, em 1831, e Joseph Henry, em 1832, de formas independentes, eles conseguiram responder essa questão. E dos seus trabalhos saíram a seguinte conclusão: campos magnéticos variáveis no tempo vão induzir correntes elétricas. Como? Por meio da variação do fluxo magnético. Então, a gente vai recordar os experimentos para ver essa conclusão, como é que se chega a essa conclusão. Eu tenho aqui uma espira, aqui está um multímetro que vai medir se vai aparecer ou não uma corrente na espira. E aqui eu tenho um ímã. Quando o ímã está parado, você olha para o multímetro, não vai ter corrente nenhuma. Agora, quando você movimenta o ímã para frente e para trás, surge uma corrente que pode ser detectada pelo multímetro. Bom, o fato de surgir uma corrente, a gente volta lá na eletrostática, vê que ela precisa ter aparecido aqui de alguma maneira uma força eletromotriz. Lá da eletrostática, essa força eletromotriz é a corrente vezes a resistência do fio. E a força eletromotriz, nós aprendemos que ele é o trabalho realizado por unidade de carga pela força elétrica, quando essa força elétrica está atuando nas cargas do condutor. E é justamente essa força eletromotriz, ela vai manter uma diferença de potencial V, entre terminais do condutor. Então, aqui vai estar, digamos, mais positivo e aqui negativo. Então, é essa força eletromotriz que vai fazer essa diferença de potencial. Bom, lembrando da expressão do trabalho, o trabalho é a força produto escalar deslocamento dl, onde o dl é o percurso que a carga faz, e aqui no caso é um percurso infinitesimal. E aí então, se a carga percorre um circuito fechado, então você tem aqui uma integração sobre um circuito fechado. Então temos aqui a força eletrostática, esse produto escalar dl, e aí então a força está atuando o tempo todo aqui no circuito, realizando o trabalho. E como a força eletromotriz é o trabalho realizado por unidade de carga, então a gente divide pela carga, a gente divide essa expressão pela carga e o resultado é que é E escalar dl integral sobre o circuito fechado C. Então aqui eu tenho o circuito fechado C, o multímetro me fecha o circuito. Mas a gente aprendeu que na eletrostática, quando o campo não é variável, ele deve satisfazer o fato de que ele não vai rotacionar, ele não gira. Então, quando eu calcular essa integral de E escalar dl, o que eu estou fazendo aqui? Tem um campo E, produto escalar dl também na mesma direção, e aí eu vou fazendo em cada trechinho esse produto escalar e somando.
Então você vê que aqui ele vai dar um resultado e aqui ele está retornando, ele vai dar um resultado negativo em relação ao que está desse lado de cá. Isso vai provocar uma anulação do efeito entre eles. E é por isso então que o E escalar dl, somando sobre um circuito fechado, vai ser igual a zero. Então a gente não pode usar a lei de Coulomb para obter o campo, né? E que vai me permitir obter a força eletromotriz. Então o campo estático não é o campo que deve estar aparecendo aqui. Bom, o mais lógico é pensar que, então, em vez de um campo estático, eu vou ter um campo variável no tempo, né? É o que pode estar acontecendo aqui na espira. E a gente pensando bem, né, como há um movimento, né, dos ímãs, né, deve ocorrer aqui uma variação desse campo elétrico. E foi o que o Faraday então pensou, né, que está havendo algum tipo de variação. E o que ele observou é que, por exemplo, quando você aproxima o campo, significa que nessa região onde está a espira, a intensidade do B aumenta. Quando você afasta, a intensidade do B nessa região diminui e outra coisa que acontece, o fluxo de campo inverte, né? Então, você tem um campo fluindo, entrando, e no outro você está puxando para trás, então você tem uma inversão do fluxo do campo. Então o Faraday observou isso, né? Então é uma observação experimental. Observe então que o físico tem que ter essa acuidade, né, de perceber o que está acontecendo em termos dos elementos da física. E aí ele construiu a seguinte lei. A força eletromotriz que tem que ter aqui para a corrente poder girar, ele é proporcional à variação do fluxo magnético. Daqui, proporcional à variação do fluxo magnético. Mas ele observou o seguinte, né? É proporcional a menos a variação do fluxo magnético. Então, quando ele se aproxima, ele notou que o fluxo magnético, então, está aumentando e você tem uma força eletromotriz em sentido contrário. Então é por isso que, como essa expressão foi construída a partir das observações experimentais, ela é chamada de lei empírica de Faraday. Então não tem aqui nenhuma dedução matemática. E aí, então, o que se fez depois é escrever essa lei na forma de derivadas, né, de diferenciais, porque o que se imaginava é que tudo que se descobriu de eletrostática não podia ser simplesmente jogado fora, né? E como agora você está incluindo a ideia de um campo variável, bom, a gente sabe que um campo variável no tempo pode se tornar um campo constante, né? Pode se reduzir a um campo constante, né? Então, de uma certa forma, a gente quer relacionar, né, esse campo variável com um campo constante. Então escreve a expressão do fluxo de um campo magnético, temos aqui ele, né? B escalar NdA, né? O S aqui vai ser uma superfície, é aquela superfície, a gente imagina uma superfície, e aqui então tem um fluxo atravessando essa superfície, a gente pode até imaginar essa superfície, o disco dentro da espira, então o campo está atravessando esse disco aqui. Então o S é essa superfície. E o N está apontado nessa direção. O dA é um elemento diário. Você faz um corte aqui pequeno, né, e define como sendo o dA. E aí vou fazer esse produto B escalar N vezes o dA e aí somar sobre todos os dAzinhos cobrindo todo o disco. Então essa é a definição de fluxo magnético. Aí eu substituo essa definição de φ
e também substitua a definição de força eletromotriz como sendo escalar dl. Ah, mas não era o elétron? Não, mas isso aqui é uma definição. Necessariamente, se E é constante, ele vai dar zero, né? Agora, se E não for constante, ele deve dar algum valor diferente. Esse valor diferente é o que a gente imagina que seja a força eletromotriz. Então, por isso que eu uso essa expressão, mas agora com a hipótese de que o campo elétrico é variável. E aí substituo essa expressão aqui na lei de Faraday e pega também essa expressão e substitui aqui no lugar do φ. E temos então essa expressão. Agora a gente precisa de um pouco de conhecimento matemático, porque aqui eu tenho uma diferencial dl, né, que é de deslocamento, né, e aqui eu tenho uma diferencial dA, que é um elemento de área. Para transformar um deslocamento em elemento de área, nós temos o teorema de Stokes. Quando eu tenho um vetor v escalar dl sobre um circuito fechado, ele é equivalente a fazer um rotacional do próprio vetor escalar n vezes o elemento de área dA. Então você tem aqui o elemento de área dA, você vai ter o n nessa direção, e aí então eu vou fazer o rotacional do vetor v, né? E integrar sobre essa superfície. Então, esse V, na verdade, é o campo elétrico que está aqui. A superfície é essa superfície aqui da espira, tá? Então, tem aqui o campo elétrico, né? Dentro do fio, fazendo com que as cargas se movimentem. Então, aplica nessa expressão, substituindo o V pelo E, nós vamos obter o rotacional de E escalar n dA, integral sobre a superfície S, que é a superfície do disco dentro da espira. O dt, então, eu posso passar para dentro da integral, porque a integral é uma integral espacial, né? Então ela não atua na variável t, por isso que eu posso colocar para dentro. Virou uma diferencial, porque o b também pode depender da posição. Então, por isso que agora tem uma derivada parcial. Muito bem, nessa expressão eu tenho NDA, NDA, eu tenho tudo isso aqui é um vetor del B, del T, né? Então, imagino que todo ele é um vetor, e aqui também tenho todo ele um vetor. E aí eu passo ele para esse lado e posso colocar o escalar NDA em evidência. E temos essa expressão aqui entre parênteses. O resultado é que tudo tem que se anular. Bom, eu poderia fazer um dA igual a zero. Sim, posso. Então, dA igual a zero, essa equação está satisfeita. Sim, só se dA for igual a zero. Mas a gente sabe que existem elementos de área que não são nulos, são diferentes de zero. Então, isso aqui, se você só fizer o dA nulo, nem sempre essa equação vai ser satisfeita. Então, o único jeito para essa equação ser satisfeita é se esse termo aqui se anular. Então, fazendo o que está entre parênteses igual a zero, nós vamos obter então que o rotacional de E igual a menos del B e del T. Isso então é chamado de forma diferencial da lei de Faraday. Bom, essa forma é muito mais interessante. Primeiro que ela é consistente com o fato de que o rotacional de E é igual a zero. Eu posso obter dela o rotacional de E igual a zero. Como? Fazendo o B sendo estático, né? Ele não ter dependência no tempo, essa derivada então vai resultar ser nula. Então ela contém a eletrostática. Isso é interessante porque então não vou aniquilar a eletrostática e vou poder dar continuidade dela. E aí tudo que a gente sabe da eletrostática pode ser estendido, né? Então nesse sentido, a lei de Faraday é muito mais geral que a rotacional de E igual a zero. E o que a gente vê agora é que o E vai ter uma componente que rotaciona. Lembre-se então que lá na eletrostática nós tínhamos aquela
as condições de que o divergente de E era a carga, né, igual a carga, e que o rotacional de E era igual a zero. Ou seja, você só podia ter o comportamento, por exemplo, se aqui estava uma carga, os campos elétricos só poderiam sair divergindo ou entrando, convergindo em direção à carga. Você não poderia ficar desenhando vetores circulando ao redor da carga. Né? Isso que significa o rotacional de E ser igual a zero. Mas agora, na eletrodinâmica, né, eu tenho agora um campo variável que vai permitir que você tenha uma componente do campo elétrico que pode girar em torno da carga. E essa rotação em torno da carga vai me produzir uma variação temporal no campo B. Veja só o que o formalismo matemático nos permitiu fazer, né? Você então tinha aqui um fluxo, né? Imaginando um B constante, apenas um B que esteja constante. Mas será que o B está variando? Claro que o B está variando. Passa do ponto de vista você parado sobre o disco. O que acontece? Você verá o B aumentando e diminuindo, ou seja, você tem uma variação temporal do campo magnético. E aí, é claro, a observação experimental de ter percebido esse sinal, né? Ou seja, que apesar de você aumentar o B, né, esse rotacional vai diminuir. Isso é difícil de ser percebido experimentalmente, por isso que ela só é percebido através da lei empírica de Faraday. Então, a percepção de que é o fluxo que varia que vai me gerar uma força eletromotriz. Agora, então, as equações nos mostram, em termos de campos, o que está acontecendo para a geração de uma carga elétrica. O sinal também, como falei, é mais interessante também porque ele mostra que é uma espécie de reação do material contra a indução magnética. Porque a indução magnética, quando você aproxima o campo, você está aumentando o campo na região. E como você tem um sinal negativo, isso significa que o campo magnético que se estabelece aqui, ele vai reagir contra, né? Ou seja, o campo elétrico gera uma rotação no campo elétrico de tal forma que esse campo elétrico produz um campo magnético que tente eliminar o aumento de B nessa região. Então é uma reação do material ao aumento do campo magnético na região. E Lenz já tinha enunciado esse comportamento, que o sistema magnético sempre vai reagir contrariamente à variação produzida no sistema. Então aqui a gente tem, lá com Ørsted, vocês viram no curso de eletromagnetismo 1, que a corrente são cargas em movimento. E cargas em movimento pode gerar o campo magnético, né? Então carga vezes a velocidade gera o campo magnético. É dessa forma que se induz campo magnético por cargas. Agora, com Faraday, o que você tem? Você tem um campo magnético variável. Aqui o campo magnético é estático. E o campo magnético variável vai gerar um campo elétrico igualmente variável. E essa descoberta revelou que a eletricidade e o magnetismo podem ser unificados. O que se faz, por exemplo, é observar essas equações. Acabamos de ver que o rotacional de E vai resultar numa derivada temporal do campo magnético. E lá na eletrostática, nós tínhamos que o rotacional de H gerava uma corrente, né? Cargas e movimentos geram um campo magnético, né? E o rotacional de H tem uma corrente, aqui é aquela corrente estática. Mas você está vendo o seguinte, que não tem derivada desse lado aqui, né? Foi isso que Maxwell notou. Isso a gente chama de
assimetria das equações, né? Aqui eu tenho rotacional, aqui tenho rotacional, aqui tem uma variação temporal, mas aqui eu não tenho uma variação temporal. E o que o Maxwell vai fazer? Vai corrigir essa equação e fazer a sua unificação.